Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Boa tarde para todos que estão conosco nesse dia 12 de maio de 2022, acompanhando o programa Planeta em Foco com André Miragaia, aqui pela Rádio TV Imprensa. A Rádio TV Imprensa que tem como editor-chefe o jornalista Ferreira Leite. E você pode participar desse programa enviando suas perguntas, suas críticas ou suas sugestões pelas redes sociais, no Facebook ou pelo canal da Rádio TV Imprensa no YouTube. Lembrando sempre que este programa tem o apoio e o oferecimento do Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo Dutrafé presta serviço de gestão de resíduos industriais com atuação nas empresas da região do Vale do Paraíba e no estado de São Paulo. O Grupo Dutrafé desenvolve o projeto da sua empresa dentro da necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, educação ambiental, projetos de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante com que o Grupo Dutrafé tenha excelência no que faz, com resultados financeiros e também com resultados ambientais para a sua empresa. Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. Bom, gente, no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre política ambiental. Esse ano de 2022 nós teremos eleições para presidente, para governador, para senador, para deputados federais e estaduais. E a gente pretende trazer aqui, a partir de hoje, algumas pessoas que são pré-candidatas, a cargos eletivos aqui da nossa região, a região do Vale do Paraíba, Alto Tietê, toda a nossa região aqui, para a gente bater um papo, para a gente conhecer, para a gente saber quais são as propostas e as ideias que essas pessoas têm para o nosso país, para o Brasil, para o estado de São Paulo, tá bom? Então a gente está dando início aqui ao Eleições 2022 aqui no programa Planeta em Foco. E eu recebo hoje, aqui nos estúdios da Rádio TV Imprensa, uma pessoa muito querida, o Dr. Ricardo Galvão. Ele é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, é engenheiro de telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, ele é mestre em engenharia elétrica pela Unicamp, doutor em física pelo Massachusetts Institute of Technology, e ele foi o diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde 2016, até ser exonerado em 2019, pelo presidente da República, o nosso ilustre presidente da República, por conta da divulgação dos dados sobre o desmatamento da Amazônia. Então, eu queria dar já o primeiro boa tarde para o Dr. Ricardo Galvão. Boa tarde, Dr. Ricardo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui hoje com a gente. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação retornar aqui, estando para essa conversa contigo e com o Romildo Campelo. Essa é a segunda vez que eu venho ao programa, né? Isso, eu já veio no programa de estreia, inclusive, né? O programa de estreia foi importante, porque foi logo após aquele embate que eu tive com o presidente Bolsonaro, E foi a demissão do ministro, do ministro do Meio Ambiente na época, o Ricardo Salles, Que ele saiu um dia antes do senhor vir aqui para o programa, O senhor acabou dando sorte, né? Exato. Eu tive não só embate com o presidente Bolsonaro, mas esse embate havia começado desde que o governo tomou posse, e era principalmente com o ministro Ricardo Salles. Isso. E eu estive aqui, contei um pouco da história, foi muito difícil. E o senhor já vai contar essa história de novo para a gente aqui. Deixa eu só apresentar o Romildo aqui, o senhor já vai contar essa historinha para a gente aqui, que realmente foi uma história que teve uma repercussão muito grande, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E eu recebo aqui hoje, também no programa, o Romildo Campelo. O Romildo Campelo, que tem formação nas áreas de tecnologia e de geografia.
O Romildo, que foi secretário de Turismo do Estado de São Paulo, foi também secretário estadual de Cultura, foi secretário adjunto de Meio Ambiente na cidade de São Paulo, foi secretário de Verde e Meio Ambiente e também ouvidor geral em Mogi das Cruzes. Naquela oportunidade, inclusive, o Romildo ganhou um prêmio Mário Covas por inovação em gestão municipal. Ele foi presidente, hoje ele é membro da ANAMA, Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Romildo está aqui hoje como diretor de comunicação do Partido Verde e também é um pré-candidato. Boa tarde, Romildo, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Sei que você teve que enfrentar uma estrada para estar aqui hoje, então eu te agradeço de coração aí, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Boa tarde, André, obrigado pelo convite, pelo privilégio de dividir a bancada aqui, professor Ricardo Galvão, oportunidade super importante, por tudo que o professor sempre fez e representou, e pela coragem institucional e pessoal que teve, que é coragem tem que ser sempre reconhecida e exaltada, que não são todos que a têm, né, e que colocam a verdade acima das fragilidades nossas pessoais. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Imagina, você que é muito bem-vindo aí, já está participando do programa, já participou de outros programas aqui quando o assunto era turismo. O Romildo é um expert no assunto turismo, já participou de outros 2 programas sobre esse tema aqui, que a gente estava falando sobre turismo sustentável, turismo de aventura, ecoturismo, etc. O Romildo já veio aqui, já deu várias aulas para a gente aqui aqui no estúdio. Bom, eu queria começar o programa já com o Dr. Ricardo Galvão, que ele já ia queimar a largada aqui, mas aí a gente já retomou aqui. O Dr. Ricardo Galvão apareceu como o primeiro nome de uma lista de 10 pessoas consideradas mais relevantes para a ciência no mundo no ano de 2019, que foi publicada pela revista britânica Nature. A revista Nature, é uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo. E o Dr. Ricardo encabeçava essa lista das 10 pessoas que mais fazem diferença, vamos dizer assim, no mundo, quando o assunto é meio ambiente. E já comentamos, né, no programa de estreia, quando o Dr. Ricardo esteve aqui, né, quando a gente começou o programa Planeta em Foco, mas eu gostaria que o Dr. Ricardo contasse novamente como é que se deu e os motivos da sua demissão do cargo de diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que se deu em 2019. Afinal, aqueles dados que naquela época foram bastante controversos sobre o desmatamento continuam sendo divulgados até hoje, e o desmatamento de lá para cá só cresceu desde aquela época até os dias de hoje. Quer dizer, então, assim, o Dr. Ricardo foi usado como bode expiatório naquela oportunidade, e hoje eu gostaria que o Dr. Ricardo começasse o programa aqui falando para a gente, só relembrando, eu sei que não é uma lembrança muito boa que ele tem, mas eu gostaria só que ele desse uma lembrança para que todo mundo que está nos assistindo aí se lembre também de como que aconteceu isso. Bom, André, vou contar um pouquinho dessa história de uma forma resumida, né? O governo Bolsonaro, desde que assumiu, começou a ter uma atitude bastante negacionista com relação ao meio ambiente, ao aquecimento global, às mudanças climáticas, né? Já antes mesmo de assumir, numa declaração ao jornal The Guardian do Reino Unido, eles disseram que a questão das mudanças climáticas, aquecimento global, era um complô marxista, né? Então já negando uma coisa que ocorreu. Foi até muito comentado mundialmente. E ao assumir, começou imediatamente um ataque muito forte ao INPE, articulado pelo ministro Ricardo Salles. Já em 15 de janeiro foi a primeira entrevista do ministro à Folha de São Paulo, dizendo que os dados providos pelo INPE sobre o desmatamento da Amazônia, usando imagens de satélites, não eram suficientemente precisos para que eles tomassem ações, né? Com isso, ele negou e varreu para debaixo do tapete todo um resultado do governo anterior. Em 2004, nós tivemos um pico de desmatamento no governo Lula. Foi acima de 27 mil quilômetros quadrados. Mas a ministra Marina Silva agiu imediatamente e solicitou ao INPE que criasse o sistema DETER de alertas diários de desmatamento. Que é o sistema que funciona até hoje, né, doutor? O sistema que funciona até hoje. Diários? De alerta diário, não muito precisos. No final do ano, nós damos o sistema chamado PRODES, dá os resultados com 95% de acerto, mas diariamente é dado não muito preciso, mas sistemas de alerta, né? E começou a criticar, mas como eu dizia, de 2004 até 2012, Marina Silva, Carlos Mink, Isabel Teixeira,
o Sarney mesmo atuando, reduziram o desmatamento de mais de 80%, de mais de 27 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados, usando exatamente o sistema do INPE que o ministro Ricardo Salles dizia que não era suficientemente preciso. Aliás, o ministro, a formação dele é advogado, deve entender tudo, né, de georreferenciamento, de satélite, né? O advogado que entende de satélite, que dá palpite sobre esse assunto. Mais né? que não entender, né? Porque nós lembramos que ele trabalhou no estado de São Paulo, no Secretaria de Meio Ambiente, e ele teve ações que foram muito prejudiciais à questão do meio ambiente. Sim, foi condenado, inclusive, né? Exatamente. Bom, mas esses ataques continuaram, não vou entrar em detalhe, foram ao longo de todo o primeiro semestre. E a cada ataque, o INPE respondia, eu e as pessoas que trabalham no INPE, né, através de relatórios técnicos publicados na página do INPE, né, e enviados ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Claro que eu não podia comunicar-me diretamente com o ministro Ricardo Salles, teria que comunicar com o ministro ao qual o INPE pertence, o Ministério, mas nunca tive uma resposta, nunca. Até que chegou em comecinho de junho de 2019, o general Heleno, numa entrevista à BBC, disse que os dados do INPE eram manipulados. Eu já me senti muito mal, porque eu conheço o alto nível dos pesquisadores que levantam esses dados, né, que são respeitadíssimos mundialmente. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas talvez não conheçam muita parte científica, mas os dados providos pelo INPE já foram usados em mais de 1.400 trabalhos científicos no mundo todo. Então, quando o general Heleno disse que os dados eram manipulados, André, eu não passou 1 hora, talvez 2 horas, eu recebi telefonema de jornalista da BBC, do Le Monde, do Corriere della Sera da Itália, pedindo que me manifestasse. Eu não me manifestei, né? Eu escrevi um ofício detalhado ao ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, solicitando a ele que abrisse um canal de diálogo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, para que nós explicássemos o que está acontecendo, inclusive desenvolver novas ferramentas, se eles quiserem, porque estava havendo mal entendido e eu explicitei. E esse mal entendido vai afetar o país, porque vocês não entendem o prestígio que tem o INPE no cenário internacional. O Brasil era considerado um protagonista. Em 2015, um artigo famoso de pesquisadores da Universidade de Colômbia, depois do Acordo de Paris, com um artigo científico, explicou como eram os dados do INPE eram fornecidos e conclamava os outros países do INPE a seguir o exemplo do Brasil, na forma como os dados do INPE eram fornecidos. Outros países da Amazônia. Outros países do mundo. Países do mundo. A fornecer os dados como o INPE fazia, para ver o protagonismo que tinha. Então eu escrevi ao ministro Ricardo Pontes, que não me mandou nenhum e-mail de volta, não respondeu. Então, quando teve o ataque do presidente Bolsonaro, não só dizendo que os dados eram mentirosos, mas como estaria a serviço de uma ONG internacional para prejudicar o país, aí eu entendi que não era um ataque somente ao INPE, mas um ataque à ciência brasileira. E aí eu reagi fortemente, sabia que ia ser demitido, sabia isso ia cortar vários dos meus planos, mas eu o fiz, eu achei que devia enfrentar, inclusive porque isso aconteceu, sabia que o caso ia ser levado à imprensa. E aí seria muito mais difícil o governo continuar atacando o INPE. Né? Na verdade, o governo não conseguiu, após minha demissão, cercear a divulgação dos dados do INPE, isso ele não fez, mas agiu de outra forma indecorosa. Né? Cortou orçamento do INPE, o Fundo Amazônia, que era importantíssimo para o INPE fazer o monitoramento do cerrado brasileiro e de outros biomas, o governo não renovou. Então, o programa de monitoramento do cerrado, que foi até dezembro do ano passado, não está mais sendo feito. E todo o planejamento do INPE de fazer satélites com a China para monitoramento da Amazônia e também o satélite Amazônia 2, feito pelo INPE, que nós teríamos que lançar agora, o governo não incluiu no orçamento mais desse ano.
cortou toda a atividade de desenvolvimento de satélite do INPE, enquanto conseguiu cerca de 200 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, agora foi aprovado em março, para a compra de um satélite militar, para os militares, dizendo que vai servir a monitoramento da Amazônia, que é uma inverdade. Então estamos gastando mais de 200 milhões de dólares ou de reais? 200 milhões de reais. 200 milhões de reais, estamos comprando um outro satélite para fazer o que os nossos satélites já faziam antes. Não só fazer o que os nossos satélites faziam, o André, mas aqui nós que somos da região de São José dos Campos, muito preocupante, porque em torno das atividades do INPE, nós desenvolvemos uma indústria aeroespacial importantíssima. Sim. Temos várias empresas que atuam aqui. Então, o que o INPE fazia, os satélites desenvolvidos pelo INPE, era utilizando as indústrias em toda essa região, que produziam vários componentes, várias peças importantes para o satélite. O satélite Amazônia 1, que foi lançado no ano passado, todo feito no país, com a participação da indústria nacional local de São José dos Campos e em volta de São José dos Campos. Ora, eles jogaram na lata de lixo esse desenvolvimento, porque estão importando o satélite. Então, fazendo uma compra internacional. Ou seja, os militares, ao contrário até dos militares que nós tivemos no movimento militar antigo, que eram militares nacionalistas, pelo menos, que tinham uma visão desenvolvimentista do país, esses não têm. Eles têm simplesmente uma visão operacional e vão comprar um satélite despreocupados em manter a indústria aeroespacial brasileira. O general Heleno não chega à unha do pé do general Golbery e de outros generais que pensavam, né? Ele não chega ao pé do general Golbery e não chega ao pé, nós não conhecemos, né? Mas existiu um general importantíssimo, que foi o general que criou as empresas de armamento que temos em São José dos Campos, o Centro Tecnológico do Exército, que fica na Restinga de Marambaia, né? E outros, nós tivemos militares importantes. Bom, o próprio ITA, né? Foi criado pelo brigadeiro Montenegro, que eles tinham uma visão de desenvolvimento nacionalista, né? Estratégico. Sim. E esses militares que estão junto de Bolsonaro não têm essa visão e nem têm a capacidade para entender a relevância desse desenvolvimentismo. E aí, nesse caso, a gente pode até criticar também o ministro Marcos Pontes, né, o astronauta brasileiro, né, que estava feijãozinho, não sabe. Porque o que esse moço fez, desculpe lhe cortar. Claro. Mas assim, eu penso que esse senhor fez um desserviço ao Brasil, Marcos Pontes, que como é que ele pode usar o recurso do Brasil, legitimamente ele ser astronauta, eu acho que é a minha opinião pessoal, absolutamente correto que o Brasil fizesse esse investimento. Esse moço, no dia seguinte, vai para a reserva para ser jurado do Faustão e vender travesseiro. Certo. Eu acho que o que esse senhor fez pode até não ser ilegal, mas é imoral. É imoral. E depois vem bancar de patriota, né? O que é pior ainda, bancar como patriota. Você imagina você gastar... concorda comigo, mas eu acho execrável. Um recurso público dessa monta para depois ele entrar para a reserva, ganhar dinheiro fazendo palestras, porque ele poderia estar fazendo palestras. Ele foi ser jurado de dança do Faustão. Nada contra o Faustão, mas agora com macacão de astronauta. E vender o chamado travesseiro da NASA. É um absurdo o que ele fez. Não, e assim, depois que ele usou todo o dinheiro do Brasil para pesquisa, para tecnologia, para a formação dele, para mandar ele para o espaço, ele entra para a reserva e começa a ganhar dinheiro fazendo palestras. Quer dizer, ao invés de ele fazer pelo menos as palestras de forma gratuita, pelo bem do país, de volta a tecnologia que ele foi aprender. Exatamente. Não trouxe nada para o país esse cara. O ministro Marcos Pontes, quando ele foi nomeado, criou até uma certa esperança na comunidade científica. Ele começou até com um certo diálogo. Eu estive com ele, conversei com ele, né? Agora, no meu caso, primeiro, ele se
simplesmente foi pusilânime, saiu fora, não fez nada. Covarde. Não vamos usar o termo que as pessoas não entenderam. Foi um covarde, né? Não assumiu a ciência brasileira, não defendeu um cientista renomado. E além disso, o papel dele de ministro na disputa de poder dentro da esplanada, dentro de qualquer governo. Certo. Você foi secretário, é natural que dentro do governo haja disputa. E caberia a ele, como ministro, defender o seu instituto, Exatamente. que é o INPE, o presidente do seu instituto, Dr. Ricardo Galvão, ele tinha um papel de ministro a ser exercido, que ele fugiu. Sim. Deixa eu te contar uma história sobre ele. Eu acho que não contei publicamente nunca essa história, mas quero aproveitar essa oportunidade. Na primeira visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, a Washington, eu estava mencionando, eu fiz parte da comitiva, porque o INPE ia assinar um acordo com a NASA. E eu estava com o ministro Marcos Pontes no mesmo hotel. Chegamos sábado e quando ele chegou a mim e falou, olha, Galvão, eu queria que estivesse amanhã num café da manhã, que nós vamos ter com a representante da SpaceX. E queremos conversar com ela, porque nós gostaríamos de convidar a SpaceX para começar a utilizar a base de Alcântara. Maranhão, que legal. Foi a conversa que ele teve. Mas aí eu tenho que falar algo antes. Um pouco antes, um mês antes, 2 meses antes, o INPE tinha feito a concorrência internacional para o lançamento do satélite Amazônia 1. E a SpaceX participou, mas ela não foi homologada a sua inscrição, porque ela não entregou toda a documentação que deveria. Eu sabia disso, mas e mencionei a ele, mas não pensei que isso viria na conversa. Quando começou a conversa, ele convidou essa representante da SpaceX para usar a base de Alcântara. Ela falou que eles não se interessavam, porque já tinham comprado um terreno na Flórida, que atendia as necessidades da SpaceX, e não interessava a base de Alcântara. Né? Aí, imediatamente, ela falou o seguinte, bom, mas eu queria fazer uma queixa, ministro. Eu, pois não, o que é? O INPE fez uma concorrência internacional, questão de 2 meses, certo? E nós não fomos classificados para participar da concorrência. E o INPE acabou, inclusive, escolhendo uma empresa da Índia que não tem nem condição de lançar o satélite. Ele falou, olha, ministro, exatamente o que você disse, que deveria defender. Eu estava presente à mesa e o presidente da Agência Espacial Brasileira estava à mesa. E, em vez de dirigir a mim, ele disse o seguinte, olha, eu quero lhe pedir desculpas. Eu também já trabalhei para uma empresa americana para vender produtos no Brasil e sei que a nossa burocracia é tremenda. Eu perdi várias concorrências lá. Mas não te preocupes, porque o presidente Bolsonaro foi eleito e nós vamos facilitar para as empresas estrangeiras vendendo no Brasil. Ela agradeceu, eu falei, ministro, o senhor me dá licença de falar agora? Ele ficou vermelho na hora, né? Ela falou, tá, o professor Galvão, presidente, diretor do INPE. Eu virei-me para ela e falei assim, a senhora sabe perfeitamente que tinha o edital, tinha a lista de documentação a ser entregue e a SpaceX nos entregou 3 documentos que nós consideramos cruciais para isso. Por isso que ela não foi classificada e ela foi avisada 15 dias depois para dar a documentação, ela não entregou. Ela falou, mas nós julgamos que esses documentos não eram necessários, não eram importantes, aliás, o termo que ela usou. Ela falou assim, olha, a senhora não está falando com um novato. Eu estudei aqui nos Estados Unidos e já fiz concorrência nos Estados Unidos. A senhora sabe perfeitamente fazer uma concorrência para o governo, se não entrega a documentação, não participa. Né? Claro. Ela falou, é isso. Então, da próxima vez, vocês entregam a documentação. Aí a conversa parou, aí o ministro levantou-se, saiu muito chateado. Contigo. Comigo, né? Pois bem, à tarde, teve um outro evento, essa senhora da SpaceX veio a mim e me entregou um presente da SpaceX. Nós viemos pedir desculpa em nome da empresa, porque o senhor tinha razão. Para ver como o ministro Marcos Pontes é um covarde, ele... covarde, desinformado. Ele não tomava nenhuma atitude enquanto foi ministro de Ciência e Tecnologia. A família dele morando na Flórida, nos Estados Unidos, não veio para cá, então ele pegava toda oportunidade que tinha para ir para o exterior, certo? Para estar junto. Um colega meu foi fazer uma visita à NASA, estava ele fazendo a apresentação da NASA para visitantes.
brasileiro sendo ministro. Olha Então, só. essa é a pessoa que nós tivemos no Ministério. Eu tô aqui ainda. A gente fica sem palavras, né, Romildo? Essa interpretação da conduta dele que eu tenho só corrobora agora o que o professor Galvão colocou. Só precisa me permita voltar um ponto, André, Claro. que você falou do então ministro Ricardo Salles, pelo fato dele ser advogado. Eu não considero isso um problema em si. Sim. Né? Não, eu não isso é considero uma brincadeira. que um cargo político seja é preciso ser exercido por pessoas com habilidade política. Não necessariamente ela precisa ter uma formação O técnico, né, Dan? Ele precisa saber o seu papel político e ouvir os técnicos, dialogar com os técnicos. Agora, eu não sei, professor Galvão, se procede, mas eu li em alguns lugares que a intenção por trás do ex-ministro Ricardo Salles de desqualificar o INPE era para comprar um sistema americano, quer dizer, fazer um grande negócio. Que compraram, aliás. Que compraram, não sabia. Compraram, inclusive. Que era exatamente para tirar o recurso do INPE, desqualificar, resolver 2 em 1. Liberar a boiada, como ele tanto disse naquela famosa reunião ministerial, quer dizer, deixar o desmatamento, deixar o lado ruim do agronegócio prosperar, que o agronegócio não é isso. Não é aquilo que ele defende, o agronegócio são outros tipos de pessoas, e fazer um grande negócio, uma negociata internacional lá fora e deixar de usar as nossas imagens. Se é isso mesmo. Isso é correto, esse foi um dos motivos. A empresa chama-se Planet, eles acabaram contratando, embora todas as imagens da empresa Planet agora possam ser obtidas gratuitamente, devido a um acordo dela, da empresa, eu creio que, agora não sei se foi com a Suécia ou com a Dinamarca que disponibilizou. Né? Mas tem também outra razão, né? Qual é o problema? O INPE sempre foi uma pedra no sapato daqueles que queriam negar a questão do desmatamento, o prejuízo para os nossos biomas. Né? Por que acontece? O INPE dá os seus dados de forma independente. Sim. O André falou no começo da homenagem que eu tive pela revista Nature, né? E só o ano passado, eu acho que tiveram da ordem de 5 trabalhos publicados na revista Nature por pesquisadores brasileiros, uma parte do INPE. Tá. Isso tem uma importância internacional enorme. Extraordinária. Então, um político pode falar o que quiser contra, né? Mas cientificamente não vai conseguir. Não. Então, eles procuraram minar o máximo possível o protagonismo do INPE. Deixa eu fazer um comentário, André? Claro. O Milton tem toda a razão com relação ao ministro. Eu fui diretor também do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas por 7 anos, e depois do INPE. Então, tem muita experiência com o ministro. Né? O ministro não precisa ser especialista, mas ele tem que ter muita capacidade política, né? e capacidade de articular a sua equipe. Exato. Quem está abaixo dele, quem interage. Exato. Então, ele tem, por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei no governo federal, no governo Lula, o ministro era Eduardo Campos. Tinha uma habilidade política imensa. Quem o substituiu foi o ministro Sérgio Rezende, amigo meu pessoal, físico famosíssimo no país, né? Que não tinha tanta habilidade política. Ele já tinha mais dificuldade de falar com o governo. Só não teve dificuldade que impedia a sua ação porque ele era amigo pessoal do Lula. Tá. Então, quando tinha qualquer coisa, ele falava com o Lula. Ele fazia um jump. Ele fazia um jump direto, né? Mas ele tem razão. Para que o ministério funcione, é absolutamente essencial que o ministro tenha boa penetração política e capacidade de articulação com sua equipe de base. Um exemplo disso, que eu trabalhei com ele também, é o Gilberto Kassab. Tinha muita habilidade política e uma equipe notável abaixo dele. Sim. Bom, a gente está aqui falando do... Ele abandonou o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes? Ele é pré-candidato a deputado federal. Vai ser candidato também? Ei, meu Deus do céu. Aí, gente, falando em político ruim, como eu falei do início, que você se arrepende de votar, que ele é um candidato ruim para ser votado, que é o ex-ministro, o astronauta lá, não vou nem falar o nome dele, o astronauta. Fora o ex-ministro, que a gente prefere chamar de sinistro do meio ambiente, o Ricardo Salles,
que esse aí foi um dos piores agentes públicos que já teve esse país. Inclusive, quando ele foi secretário estadual de Meio Ambiente aqui em São Paulo, o doutor Galvão lembrou bem. Ele caiu, né, porque ele fez uma malandragem nos mapas, né, que era do plano, né, era o plano da bacia do Tietê, da APA do Tietê, né, da área de proteção ambiental do Tietê. E ele fez uma adulteração nesses mapas e quis que os funcionários de carreira da Secretaria Estadual do Meio Ambiente assinassem a adulteração que ele fez para privilegiar garimpeiros. Vamos ver o que está acontecendo hoje no norte e no nordeste do Brasil com garimpo, com esses garimpeiros, com esses malandros que são amigos desse sinistro. Né? Eu não chamo mais de ministro, eu chamo esse senhor de sinistro, né? Porque esse sinistro também vai ser candidato. E espero que o povo brasileiro não eleja essas tranqueiras. Tá? A gente está conversando aqui com dois pré-candidatos a deputados, a estadual e federal, e eu espero que a gente reflita bem na hora da gente votar, para a gente não votar em bandido, para a gente não votar em sem vergonha, para a gente não votar em gente covarde, como esse astronauta que passou pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Foi um covarde e hoje o Dr. Ricardo Galvão revelou aqui mais uma situação, que foi, acho que foi, o senhor não revelou isso em imprensa nenhuma, né? Está sendo o primeiro canal que o senhor está falando. Então, mas eu espero que a imprensa também tome ciência desse fato também. Estamos lançando moda aqui, né? E também cobrem o ex-ministro, né, o ex-astronauta, para que ele responda e para que ele explique sobre isso também, essa pataquada que ele fez lá no exterior. Né? Ao invés de pedir desculpa, deveria ter acionado o doutor Ricardo Galvão, que na época era o diretor do INPE, que iria explicar exatamente tudo o que aconteceu. Bom, mas o doutor Ricardo já explicou aqui, eu acho que ficou bem entendido para todos nós. André, o professor Ricardo Galvão citou um ponto que, para mim, é, entre outros, um tema que eu considero, que eu trabalho muito, que é a questão da geração de empregos, de geração de riqueza a partir da biodiversidade, do turismo, da cultura e, no caso em particular, da ciência e tecnologia. Né? Porque o modelo que a gente tem que pensar de políticas públicas daqui para frente como, entre outras coisas, como é que a gente gera saúde, bem-estar, e isso tudo passa pelo emprego, que é fundamental. Emprego nas suas formas mais novas e modernas de emprego, que é você gerar renda. E o professor Galvão acabou falando rapidamente a questão do satélite, ao ser construído pelo INPE, e todas as empresas aqui de São José, principalmente, que são fornecedoras de tecnologia, de produtos. E que é um aspecto fundamental, na minha opinião, do investimento em ciência e tecnologia também, né? Porque é um investimento na criação de futuro, né? E que o governo Bolsonaro nos faz ter saudade do futuro. A gente perdeu a perspectiva de futuro. Na sua opinião, o que a gente precisa retomar nessa questão de pensar o investimento, que não é gasto, é investimento em ciência e tecnologia, e estimular, fomentar a criação de empresas nessa área, tanto como política federal e do ponto de vista de São Paulo também. Seu olhar, sua opinião sobre isso. Esse é um aspecto muito importante, né? Essa questão, emprego, o que nós chamamos um emprego acionado pelo desenvolvimento. Né? Só para dar um exemplo, quando o INPE começou o programa de colaboração com a China, desenvolvimento de satélites, né? Um dos pesquisadores do INPE, que até trabalhava quando eu estava no INPE também na década de 80, né? Se interessou muito sobre a questão dos painéis solares. Como faz os painéis solares? Pois bem, fazendo a história curta, esse senhor se interessou tanto... Brasileiro. Foi à China, aprendeu, e hoje é uma das empresas de São José dos Campos mais capacitadas, aliás, do Brasil, mais capacitadas internacionalmente para fazer os painéis solares para satélites. Então, o satélite Sibers que nós temos, o satélite Amazônia que foi lançado, tudo feito aqui, desenvolvido em São José dos Campos. Ainda importa, porque é difícil competir com os chineses em recursos, mas não importa a célula solar. Então, ali perto da Johnson & Johnson, se for, eu não gosto de falar nome de empresa para não dizer que é propaganda, né? Mas se forem, tem todo o desenvolvimento feito com várias aplicações, dando emprego para outras pessoas, né? E emprego de qualidade, que vende até para o exterior. Né?
E nós temos vários exemplos disso. Então, isso que nós chamamos de desenvolvimento, inovação acionada pela ciência, tecnologia, é muito importante, principalmente em polos como São José dos Campos. Sim, Nós sim. temos aqui o nosso polo industrial, temos uma capacidade muito grande. Então é necessário, sim, o governo saber investir em aquilo de futuro, porque, eu tenho dito sempre, nós não teremos desenvolvimento socialmente justo e sustentável sem políticas públicas fortemente embasadas na ciência e tecnologia. Eu concordo 100%. Tem um livro recente que foi publicado, eu acho que esse ano saiu a tradução em português, de um professor hindu, professor da Universidade de Cambridge, Jaideep Batu, nome complicado, mas o título é interessante, Como os Governos Deveriam Ser. É interessante esse livro, eu recomendo muito, porque ele chama a atenção, em vez de nós ficarmos nos degladiando com esquerda, direita, liberal, comunista ou qualquer coisa, nós temos que entender que as novas tecnologias, o avanço da sociedade, permite governos muito mais eficientes, com políticas públicas voltadas ao povo, voltadas ao desenvolvimento. Mas para isso é necessário ter políticas que não sejam negacionistas, que tenham capacidade, aumentar a educação do povo, né? E investimento em ciência e tecnologia. E o governo Bolsonaro, aliás, não começou no governo Bolsonaro, eu sou muito justo, já no governo Dilma começou a decrescer muito o apoio à ciência e tecnologia no país. Chegamos ao ponto esse ano que é capaz do famoso CNPq, que sempre financiou a ciência e tecnologia, a Bolsa, tenha que fechar. Um problema Como assim, fechar? O recurso Não tem dinheiro para fechar isso? reduzindo para Nossa que tenha Senhora. novas ações. Meu Deus do céu. Agora houve, contra o governo Bolsonaro, com uma ação muito forte da Academia Brasileira de Ciência, nós conseguimos reverter o contingenciamento do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, agora 9 bilhões que não pode ser contingenciado. O governo lutou contra, mas conseguimos reverter no Congresso. Só que o governo fez? Não pode contingenciar, mas deu mais de 50% desse recurso, vai dar para empresas como empréstimo para desenvolvimento. Que as empresas não vão usar, porque empréstimo a juros que não são atraentes. Né? Mas para a pesquisa direta e desenvolvimento de tecnologia diminuiu bastante. Mas pelo menos conseguimos evitar o contingenciamento. Mas um dos pontos que eu sinto muita falta no Brasil é não discutir esquerda e direita, é a falta de discussão de projeto de país. Exatamente. Isso que nós não temos. E que eu confesso que eu tinha um fio de esperança ao ter os militares próximos do governo Bolsonaro, que houvesse um projeto de país. Né? Quando eu não conheço internamente, mas tem tanta escola superior de guerra, com os estudos, né, sobre o país. Eu tinha uma impressão que teria algum projeto. E o governo Bolsonaro mostra que não tem projeto algum, a não ser de poder. Né? Não tem projeto de desenvolvimento. Se houvesse um projeto de desenvolvimento, eu poderia até discordar. Mas não há projeto, né? À exceção de se manter no poder, a qualquer custo, de qualquer forma. Está aí as ameaças que se faz a próprio processo eleitoral, que se eles não ganharem, eles vão movimentar as Forças Armadas, né, para tomar o poder à força. Isso é muito complicado. Olha, antes da eleição do Bolsonaro, foi em agosto de 2018, participei de um almoço no CTA, que teve uma representante a presidente do escritório da ONU para exploração pacífica do espaço. Só um minutinho, CTA, para quem não é daqui de São José e não conhece, é o Centro Tecnológico Aeroespacial, que fica aqui em São José dos Campos. Isso, obrigado, André, pelo esclarecimento. Tradução geográfica. Mas foi um almoço, estavam vários brigadeiros, né? Também não vou dizer os nomes, claro. E um deles estava tentando me convencer a votar no Bolsonaro. Eu disse a ele, olha, vocês não estão vendo a realidade. Meu avô, mineiro de Itajubá, sul de Minas, né, que eu nasci lá, ele sempre dizia, né, quando for votar num político, não se preocupe tanto com o que ele propõe, vê o que ele já fez. Sabe? Sim. Então, o Bolsonaro tem 28 anos, não fez nada, tem vários problemas que nós sabemos, vou colocar. Tanto, o próprio presidente Geisel disse que ele era um mau militar. Foi. Sabe como ele é?
vocês vão votar nele? Eu tenho certeza que nós vamos controlá-lo. Eu tenho a impressão que essa era a mentalidade. Eu tenho também. A ideia dos militares. E não conseguiu. Ele mostrou claramente que ele é incontrolável. Né? Ele é uma pessoa muito tosca, infantil ou infantilizadas, com ideias infantilizadas que não houve. Né? Agora tiveram, na minha opinião, militares mal intencionados, né? Que viram uma oportunidade de ter uma influência no governo, ganhar recursos, etc. Poder. Né? E nesse ponto tens toda a razão, porque, como eu disse, eu vivi o movimento militar. Era jovem, estava entrando na universidade e tive até muitos colegas que foram presos. Né? Naquela época, eu tinha mais contato, porque eu estava servindo na Marinha do Brasil e tinha um pouco de contato. Né? Mas com todos os defeitos que eles tiveram, eles eram militares desenvolvimentistas nacionalistas. Eles criaram formularam o Programa Nacional de Coordenação, criaram Eletrobras, criaram Telebrás. Eles tinham a consciência da importância estratégica de desenvolver no país. Esses agora não têm. Eles são muito toscos, infelizmente. E eu faço essa leitura, que os militares tinham essa ilusão, como o Bebiano tinha a ilusão de que não, ele ganha e depois a gente administra. E ele não é tão bobo assim. Né? Ele, Bolsonaro, é incontrolável, faz o que quer, e a impressão que eu tenho é essa mesmo, que essas pessoas achavam que ele seria um inútil útil, né? Seria possível controlá-lo, e isso é impossível. Né? Sim. Como diz um velho ditado, né? Não bata palmas para um louco dançar. Né? É bem isso mesmo, né? Verdade. E eu vi muita gente também, antes das eleições, falando exatamente isso, doutor. Não, a gente vai votar no maluco, a gente vai votar no loucão, porque ele vai acabar com tudo, ele vai acabar com essa farra, vai acabar com a corrupção. Ou seja, a corrupção não acabou. Muito pelo contrário. Pelo contrário, em 3 anos nós já tivemos vários escândalos de corrupção, aquela madeira apreendida lá nos Estados Unidos, inclusive, que tinha assinatura do sinistro de meio ambiente, né, liberando uma madeira que foi extraída ilegalmente do país, foi exportada para os Estados Unidos. Quando caiu Trump nos Estados Unidos, o Joe Biden assumiu, eles denunciaram esse carregamento de madeira, e por conta disso que o sinistro de meio ambiente acabou caindo. Exato. Foi por conta desse caso especificamente, porque tem a assinatura dele lá na malandragem. Né? Então, assim, além da malandragem que a gente viu lá no Ministério da Educação, né, daquelas verbas lá da educação que foram desviadas por pastores, que foi, quer dizer, uma série de escândalos de corrupção. Quer dizer, em 3 anos a gente já teve uma série de escândalos de corrupção. Então, nós não conseguimos controlar a corrupção. E também ninguém conseguiu, né, pelos depoimentos que vocês deram aqui, controlar a maluquice do Jair Bolsonaro. Então, assim... E acrescentando um terceiro elemento, não tem projeto para o país. Não tem projeto. Entendeu? Não tem projeto. Se ainda você falasse, não, tem projeto, né, está acontecendo, a economia andou, houve melhoria da qualidade de vida, não, nada disso. Eu tenho certeza, Romildo, um comportamento, maluco, de negar ciência. Negar ciência. Na pandemia. Negar pandemia. Negar pandemia, negar ciência. Não está morrendo tanta gente assim. Imagina, eu achava que ia morrer no máximo 20 mil pessoas, né? Porque o assessor dele, né, o Osmar Terra, falou que ia morrer 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Nós estamos com mais de 660 mortos, 1.000 mortos. No país. Quer dizer, negacionismo do clima, negacionismo da pandemia, uma série de negacionismo, e deu no que deu. Né? E deu no país hoje a inflação que a gente está. Mas tem inflação no mundo inteiro. Não como aqui. Aqui a inflação está muito maior. Hoje em dia, você não consegue entrar no supermercado, porque assim, parece que é um assalto à mão armada o supermercado. Então, assim, tá uma coisa realmente assustadora e insustentável o país no momento atual. O doutor Ricardo Galvão e o Romildo, vocês estavam falando de geração de emprego e renda, que é extremamente importante, né, para quem está nos ouvindo aí, e vocês que vão aí, são pré-candidatos, que vão enfrentar o pleito aí de 2022, o que são empregos verdes, Romildo? Fala para mim, porque o pessoal usa muito esse termo emprego verde, você mesmo, eu já te vi várias vezes nas lives que você faz falando sobre emprego verde. Então, acho que era importante não só as pessoas assistirem às lives, né, tanto as lives do Romildo, quanto também ver o que o doutor Ricardo Galvão tem colocado, tem falado aí. Mas explica para a gente o que é emprego verde. André, eu estou no Partido Verde aí há mais de 22, 23 anos, por acreditar que a gente precisa trazer para o discurso político, para o pensamento de desenvolvimento econômico e social, essa questão ambiental.
nos modelos de tradicionais de liberalismo, ou mesmo comunismo, não se colocava a questão ambiental, os limites do planeta, os limites de crescimento, como parte do pensamento de desenvolvimento, né? E eu sempre entendi, e isso hoje está mais claro para todo mundo, que é preciso colocar a questão ambiental, os limites de equilíbrio do planeta dentro de quando você pensa em desenvolvimento econômico. Esse modelo econômico de crescer infinitamente, vender infinitamente, só funciona na teoria, porque na prática não existe planeta infinito, matéria-prima infinita, capacidade infinita, né? Quando eu falo de empregos verdes, eu estou colocando esse rótulo verde para colocar os empregos ligados primeiro a essa linha de pensamento e depois às novas formas de se pensar a partir dessas premissas. Quando eu falo de turismo e cultura, é um exemplo, porque a área de serviços, onde você pode sim gerar uma capacidade de gerar emprego, essa sim quase ilimitada. Existe também um limite, o turismo também não é ilimitado. Você não pode levar infinitas pessoas para a mesma praia, por exemplo, porque o que era agradável passa a ser um risco. Sim, né? Mas você pode levar várias vezes, né? E várias aí vezes ao longo do ano. O exemplo que o professor Galvão trouxe aqui, da geração de energia solar a partir de tecnologia, é um exemplo de emprego verde. E esse emprego verde ele é importante, que você pode ter desde mão de obra com pouca qualificação sendo inserida, como a mais alta qualificação científico-tecnológica. Quando a gente está falando de emprego verde, é a preocupação de como que nós vamos gerar desenvolvimento econômico, social, emprego para alguns, empreendedorismo para outros, a partir desta realidade, né? E eu coloco sempre a questão do serviço, que é uma maneira, e turismo e cultura são dois exemplos muito inclusivos que você pode gerar emprego e renda, e a ciência e tecnologia, que eu raramente falo disso, mas hoje é a oportunidade fantástica para falar disso, desse tema, ciência e tecnologia, é um outro pilar de quando a gente fala de empregos verdes, né? Porque é na geração de ciência e tecnologia que você pode quebrar paradigmas, gerar novas oportunidades, e o Brasil já fez isso, né? E fez isso, um exemplo disso é a Embrapa, que foi uma ferramenta de ciência e tecnologia que permitiu ao Brasil se destacar internacionalmente na capacidade de produção de alimentos. Fez isso aqui em São José dos Campos, com o complexo, o INPE é um exemplo, o próprio ITA, a Embraer, todas as empresas geradas aqui. E tem um colega do professor Galvão, que é o professor Carlos Nobre, que fala de uma terceira eixo de desenvolvimento, que ele dá o nome de Biobras, que seria uma empresa brasileira para conhecer, a partir da nossa biodiversidade, gerar produtos. Sim. Você imagina o que nós temos de potencial na nossa, não só na Amazônia, mas não precisa ir tão longe, aqui na Mata Atlântica, de plantas capazes de gerar novos remédios, novos alimentos, novas madeiras. Insetos, cobras, aranhas, tem uma série de animais. Exatamente. Né? Insetos, cobras, seres vivos microscópicos, né? Fungos, bactérias, que a partir daí, quanto que nós podemos gerar de novos produtos, de novas oportunidades. Mas aí precisa de política pública, primeiro de olhar e capacidade de compreensão, que não vai ser com esse governo, vai ser com outro governo, né? Ciência e tecnologia e também investimento, porque não adianta só falar, tem que pôr dinheiro. Né? O governo tem que criar políticas públicas. E esse conjunto são esses empregos verdes. Porque nós não teremos, o nosso modelo de desenvolvimento não será com indústria. Que a indústria vai continuar existindo, ela é fundamental. Mas com automação e informatização, ela gera cada vez menos emprego. Ela gera lucro, ela gera produtos, mas os empregos não. Então, os empregos verdes têm que ser o resultado dessas diversas ações, diversas políticas públicas para gerar oportunidades
para todos, não é só o jovem, porque se fala muito de jovem, mas tem muita gente jovem aos 50 anos começando outras carreiras, aos 60, Sim. como você, aos 45, que deve ser a idade aqui do professor. 29, né? E que, inclusive, mudanças de carreira, né? Outras oportunidades. E nós temos que pensar em políticas para isso, Sim. Né? Em formas de inclusão. E não é inventar a roda, não, já está aí. Sim, né? sim. Aqui em São José é um celeiro de tecnologia e que pode ser levado o exemplo de energia solar, para mim, é muito importante. Um país como o nosso tinha que ter todo o nosso telhado, tinha que ter geração de energia. Sim, né? sim. E isso é uma questão ambiental, porque se a gente tem a microgeração de energia, as nossas hidrelétricas passam a ser reserva estratégica. Sim. E a gente precisa muito menos, ou não precisaria de termoelétrica, deixa lá como segurança. Claro. É igual aquele dinheiro guardado que é segurança. Está lá, não é para mexer. Certo, né? certo. Então, é pensar um outro modelo de desenvolvimento. Imagina quantos empregos a gente geraria com uma política pública, só para dar um exemplo simples, de ter geração de energia solar em todos os telhados. Quantas fábricas, qual cadeia produtiva que tem que ser gerada para isso? Não, e você citou uma coisa, Romildo, que me lembra, até eu falei muito já isso em palestras, em eventos que eu participo, que é da questão da biodiversidade. Né? Assim, quantas pessoas estão lá hoje na Amazônia e você está empurrando essas pessoas para o garimpo e para o desmatamento? Porque eles precisam trabalhar e tudo mais. Gente, a biodiversidade brasileira ela é riquíssima. Você veja, eu vou citar um exemplo. Quem tem problema de pressão arterial aí toma um medicamento chamado Captopril. O Captopril, o princípio ativo do Captopril, naquele remedinho Captopril, ele foi descoberto aqui na cobra jararaca que nós temos aqui na Mata Atlântica. Ele foi descoberto aqui. E ele foi patenteado lá fora. Então a gente hoje paga uma fortuna para importar medicamentos do exterior, sendo que o princípio ativo desses medicamentos estão aqui no Brasil, estão aqui nas nossas florestas. Então derrubar a floresta é uma estupidez. Ficar derrubando floresta e achar que isso vai levar emprego, que vai levar riqueza para o pessoal da Amazônia, não vai. Isso é uma estupidez. Nós vamos perder cada vez mais biodiversidade, vamos perder cada vez mais conhecimento genético. E a gente está empurrando tudo isso para o exterior e depois vamos pagar uma fortuna para importar o produto processado, modificado, estudado, pesquisado, que poderia estar sendo feito aqui. Né? Isso seria um emprego verde também, né, Romildo? E penso eu que o modelo não é nem um extremo nem outro. Nem é desmatar tudo e nem é deixar a mata intocada sem que ninguém entre na mata. Sim. É um modelo de equilíbrio. Sim. Nós já temos aí, o professor vai dar um número mais preciso do que eu, já mais área desmatada do que a gente precisa. Né? Não precisa derrubar mais nada. Se nós colocássemos tecnologia para produzir onde já está desmatado, não precisa de mais nada. E colocar esse outro olhar sobre não é a exploração, é o aproveitamento das riquezas naturais, do conhecimento dos povos indígenas, dos povos tradicionais, junto com a ciência moderna. Né? Então, é um outro modelo de desenvolvimento que é possível. Sim. Né? E que não precisamos nem importar nenhuma tecnologia de fora. Nós temos cientistas, empresas capazes de fazer isso, mas transformar isso no jeito brasileiro de viver, um outro jeito, né? Não importar. Nós tivemos uma grande engenheira agrônoma que faleceu recentemente, chamada Ana Primavesi. Ela foi uma das revolucionárias na forma de repensar o uso do solo do Brasil. Até porque a agronomia até então nossa era um modelo europeu, né? Abrir o solo, revirar o solo, que era importante onde você tem neve, né? Aqui é outro ecossistema, outro bioma. Então, eu estou dizendo isso porque nós temos que pensar do jeito brasileiro, a partir da nossa realidade, das nossas condições naturais. Isso é o emprego verde, isso é o tão falado desenvolvimento sustentável, que é aproveitamento, uma outra relação com as áreas naturais, com as florestas, com as matas, e é um outro olhar sobre o futuro. E aí, de novo, a ciência e tecnologia é, para mim, a chave de abrir essa porta e entrar nessa nova era. Doutor Ricardo, o senhor acha que nós estamos muito atrasados em termos assim, de destruição de floresta, e até na questão de legislação ambiental? Porque nós tivemos aí vários ataques à legislação ambiental nos últimos tempos, inclusive, olha que absurdo, né? O Conselho, né? o CONSEMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONSEMA é o estadual. O CONAMA
o Ricardo Salles, né, o sinistro Ricardo Salles, antes de sair, fez uma modificação que tirou a participação da sociedade civil. Quer dizer, é uma coisa absurda. E o senhor vê que a gente está regredindo em termos de legislação também, doutor? Olha, não é vamos dizer assim, uma visão uniforme sobre regredir ou progredir. Houve variações, esse próprio exemplo que citaste do CONAMA, do ministro Ricardo Salles, não só tirou a sociedade civil, mas, por exemplo, no Conselho da Amazônia, colocou lá 15 militares, né? Colocaram 15 militares sobre o general Mourão. Né? Mas veja que já tivemos, o Supremo Tribunal Federal reverteu. Né? Então, nós tivemos recentemente uma grande vitória. Sim. Nós a ministra Carmen Lúcia, né, do Supremo. Conseguimos reverter, inclusive eu estive em 2 audiências públicas, fui convidado do ministro Barroso e também da ministra Carmen Lúcia, e várias coisas conseguiram reverter. Né? A questão da mineração nós temos que reverter rapidamente. Né? Vocês vejam que, na verdade, o nosso Código Florestal é muito bom. Sim. O problema é como ele é utilizado, que não é implantado. Já no final do governo Lula, em 2009, 2010, houve um livro, ainda era na gestão da Marina Silva, que foi publicado, sobre desenvolvimento sustentável da Amazônia, muito detalhado no que fazer, no qual participaram todos os representantes lá, mas não foi utilizado. Né? Então nós temos algumas legislações e estamos felizmente conseguindo reverter algumas coisas. Uma questão, por exemplo, é esse marco temporal da ocupação de terras pelos indígenas. Né? Certo. Nós temos que lembrar que os indígenas as terras indígenas são um fator mais importante para a preservação da Amazônia. Então nós variamos um pouco, o governo conseguiu atacar muitas coisas que não são só leis. Né? Houve, eu não esqueci o número correto, mas da ordem de 50 resoluções, regras, etc., que ele regrediu tudo. Certo? Tudo que ele podia fazer sem passar pelo Congresso, ele fez. Certo? Então, inclusive com relação às restingas, também do meio ambiente. Né? Então, eu acredito que não seja tanto a questão de legislação, mas tem um problema seríssimo, em particular com a Amazônia. Né? O problema jurídico da Amazônia é muito complicado. Sim. Então, vai ter que ter um governo de peso para ir lá. Se a pessoa for em Cuiabá hoje em dia e ir num cartório e pedir que tenha título de propriedade de uma certa área na Amazônia, ele indica mais ou menos. Ele paga um dinheiro, as pessoas fazem um sobrevoo e dá o título de propriedade para ele. Por que eles fazem? E tem título em cima de título. Por que eles fazem isso? Às vezes a pessoa nem quer explorar e quer usar aquilo para ter empréstimo no banco. Nossa. Então, a nossa situação jurídica na Amazônia é terrível. Certo? Mas temos vários meios, André. Você veja, quando tivemos em Glasgow aquele encontro, né? Sim. Infelizmente, na minha opinião, as resoluções foram muito débeis, deveriam ser muito mais fortes, né? Mas houve o comprometimento do Brasil também de decrescer a emissão de metano pelo gado. Né? E os ruralistas que estavam lá concordaram, inclusive o dono da JBS concordou. Né? E um colega meu, que é um dos maiores cientistas na causa ambiental no Brasil, o professor Paulo Artacho da USP, de São Paulo, excelente, né? inclusive. Estava lá e conversou com ele. E falou, vocês concordaram, então, decrescer a emissão de metano? Ele falou, professor, isso é tranquilo para nós. Não foi porque não fomos estimulados. Nós mudando a ração que damos e a pastagem, ele explicou o tipo de pastagem, nós conseguimos reduzir em 30% a emissão de metano sem nenhum problema. Olha só. Aí o Paulo Artacho perguntou, mas por que não fizeram? O problema nosso também é o controle, porque nós compramos também muito gado de pequenos produtores, que não se tem rastreamento. Né? Então, a primeira coisa, tem várias medidas que têm que ser feitas, André, para que nós consigamos fazer nossa legislação ser eficaz. Uma, por exemplo, rastreamento do gado é essencial, absolutamente essencial. Certo? Um governo tem que ter coragem de fazer o rastreamento do gado.
Nós não necessitamos mais de mais áreas para produzir gado. Não necessitamos de jeito nenhum. O que tem O que tem absolutamente suficiente, mas esses mal ruralistas, como disseste bem, já estão avançando no sul da Amazônia. E outro aspecto importantíssimo, que foi mencionaste um pouco também, o Campelo mencionou, é a questão da transição energética. Nós temos que, tem notícias boas. Eu creio que a produção eólica já participa quase 18% na matriz energética nacional. Tá. Mas nós temos um problema seríssimo, que para produzir, como foi dito aqui, energia fotovoltaica e eólica, botar os painéis, nós temos que se chama em inglês smart grid, quer dizer, rede inteligente. Porque acontece, as redes nossas de transmissão e distribuição, que é um famoso sistema integrado nacional que conecta todas as linhas brasileiras, que tem geração de cerca de 138 kV para até 800 kV, tensões muito altas, né? Toda essa rede é conectada. Mas ela é criada o quê? Tem uma fonte, uma usina, fornece energia que vai para o consumidor. Isso é que se chama em engenharia elétrica um sistema passivo. Só passa energia de um lado para o outro. Quando começamos com energia solar, fotovoltaica, nós vamos estar inserindo na rede geração em vários lugares. E aí tem problemas de estabilidade. Por exemplo, tem um curto no lugar, o que acontece? As máquinas elétricas, por exemplo, que tem na usina de Itaipu, elas têm o que nós chamamos de inércia, máquinas que rodam. Se há um curto em qualquer lugar, elas continuam rodando, elas não apagam imediatamente. A energia solar não. Se há algum problema, ela não tem nenhuma máquina. Se não tem sol, ela para de produzir. Mas isso é totalmente solucionável, absolutamente. Mas temos que ter investimento em geração, em pesquisa. E aqui eu quero fazer um último comentário, um ponto de vista político, né? Eu falo isso porque eu sou absolutamente contrário à privatização da Eletrobras. Em quase todos os países soberanos do mundo, inclusive os Estados Unidos, a geração hidrelétrica é do governo. Porque não é uma questão só econômica. Eles têm estratégia, tem os rios, tem as usinas, tem os lagos, a primeira coisa. Né? E para implantarmos a pesquisa, para introduzirmos as redes inteligentes, vamos necessitar do famoso centro chamado CEPEL. A população não sabe, mas a Eletrobras tem um centro de pesquisa chamado CEPEL, que há 48 anos faz todo o planejamento, as pesquisas para os sistemas de distribuição no país. Ora, a lei de privatização da Eletrobras diz que o suporte que a Eletrobras dá ao CEPEL vai durar só 6 anos. Depois de 6 anos vai ser fechado. Agora imagine uma empresa privada que começa, se ela vai investir em centro de pesquisa. Isso que eu chamo que é falta de visão estratégica. Sim. Então nós temos que lutar contra isso. Com certeza. Não sei como é que está o nosso tempo. Nós estamos encaminhando já para o final. Claro. Opinião. Pode fazer. Essa questão dos povos tradicionais, dos índios, né? Eu não sei se o senhor tem experiência com esse convívio, mas até que ponto é possível... A impressão que eu tenho é que eles são de importância fundamental. Primeiro, estavam aqui antes dos nossos, a maior parte dos nossos antepassados. São os donos da terra, na verdade, né? E outro ponto que me parece que eles são fundamentais no modelo de desenvolvimento sustentável, né? Não sei se o senhor tem experiência com esse tema, mas qual a sua visão nesse aspecto e como avançar nesse caminho? Bom, nós temos no Brasil, se não me engano, são da ordem de 300 etnias indígenas, né? Espalhadas pelo Brasil todo, com um conhecimento acumulado muito grande, né? Que tem que saber ser explorado, né? É claro que nós não podemos, às vezes, críticos no passado, não vou falar do governo Bolsonaro, não vamos exigir que os povos indígenas permaneçam como estiveram há 300 mil anos. Temos que também entender o progresso dele, mas um progresso que seja desejado por eles mesmos. Mas com relação ao conhecimento dele, eu gosto de contar uma história que me tocou muito. Em 2019, eu fui visitar até uma queimada numa fazenda no norte, em Rio Preto da Eva, que fica no norte de Manaus, né? E estive com uma professora
na Universidade Federal do Amazonas. Ela me contou uma história interessantíssima. Ela, aliás, deixa eu colocar, ela é especialista em fungos. E ela trabalhava muito com os Yanomamis. Ela é do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em Manaus, né? E os Yanomamis, eles fazem umas cestas de uma fibra que eles extraem da floresta. Umas cestas muito bonitas, e quase todas são compradas pela França. São principalmente os franceses que quase que exportam direto para cá. E essas cestas eram um pouco frágeis, e a partir de um ano, acho que uns 4 anos atrás, eles começaram a usar um fio preto para deixar a cesta muito mais resistente. É praticamente um elástico. E os franceses deixaram de comprar, porque disseram que eles não estavam mais usando matéria natural para fazer a cesta. Eles falaram, não, nós extraímos isso da floresta. E aí o senhor disse, não, isso daí não é possível, nós não conhecemos. Então eles chamaram essa colega minha, da Universidade Federal do Amazonas, do INPA também, para ir lá e verificar, e levaram no local que eles tiravam essa pedra. É engraçado, é um fio preto, bastante longo, né? E bastante resistente. O que era aquilo? Uma nova espécie de fungo desconhecida. Olha só. Então ela descobriu, publicou um livro que é catalogado uma nova espécie de fungo. Isso nós estamos falando de 4 anos atrás. Um conhecimento Yanomami para provar. Então o conhecimento dos indígenas, conhecimento natural, tem que ser preservado e tem que ser estimulado, né? Na verdade, muitos dos meus colegas do Instituto de Pesquisa da Amazônia fazem isso, né? Às vezes não é reconhecido pela população, mas fazem isso. É um investimento, né, que tem que ser feito, né? Isso que a gente estava falando aqui o tempo todo, né? Um investimento aqui mesmo, né? A gente tem muito conhecimento, a gente tem floresta tropical aqui, a gente tem muita coisa a ser descoberta e muita coisa a ser investida aqui. A gente está se encaminhando agora para o finalzinho do programa, gente, só que antes eu queria bater um papo rapidíssimo com vocês, assim, ao que nos trouxe aqui. Doutor Ricardo Galvão, o senhor se filiou à Rede Sustentabilidade, é isso? Ao partido Rede Sustentabilidade? É, exato. E o senhor está sendo já convocado pela Marina Silva, pelo pessoal lá para o senhor ser candidato, pré-candidato, né, a deputado federal, é isso? Estou correto ou estou falando bobagem aqui? Não, está correto. O que aconteceu, só ficar uma pequena historinha, quando eu tive o embate com o presidente Bolsonaro, eu sou muito grato a Marina Silva, e depois dela, Eduardo Cury, entre as primeiras pessoas que me telefonaram. Ela teve uma conversa muito longa comigo também, o Eduardo Cury, depois do telefone. O ex-prefeito aqui de São José, Eduardo Cury. Eduardo Cury, deputado federal também. E foi uma conversa muito que me alentou muito, porque, claro, quando eu tive embate com ele, eu tive um certo sofrimento emocional, né? Sim. Não fui muito atacado, porque eu ainda não uso redes sociais, vou ter que começar a usar agora, sendo pré-candidato, né? Mas a minha família, sim. Então, houveram muitos ataques, então eu estava me sentindo... Estava até em Caraguatatuba quando ela me telefonou. Eu tive uma segunda oportunidade, estive num evento com ela na École Polytechnique em Paris, um evento promovido por estudantes brasileiros na Europa. Tivemos uma mesa redonda juntos, estava até o ministro Barroso também do STF, né? E depois conversamos muito e ela me pediu que me envolvesse mais na política, né? Eu disse que naquela época achava difícil, não tenho uma vocação política, né? Mas a conversa continuou e aconteceu que no ano passado eu acabei entrando para um movimento que chama-se Cientistas Engajados. É um movimento que começou em São Paulo com a doutora Mariana Moura e também com a doutora Helena Nader, que é a presidente da Academia Brasileira de Ciências, com a ideia de colocar cientistas da academia envolvidos na política pública, inclusive se candidatando, de todos os partidos. Não há uma coloração partidária. A ideia é que, como eu disse, nós não vamos ter um desenvolvimento sustentável e socialmente justo sem políticas públicas fortemente embasadas na ciência e tecnologia. E políticas públicas dependem do Congresso. Não é o presidente só que faz, depende muito do Congresso. Então nós temos a ideia, isso que acabou me cativando, de lutar para ter uma bancada do conhecimento, né?
na Câmara Federal. Né? Aí conversamos mais, aí no final do ano passado, ela finalmente me convenceu a me filiar ao partido, me filiei agora em março, né? E me apresentar como pré-candidato a deputado federal. Bacana, e a gente está precisando disso mesmo, a gente está precisando de gente da ciência, a gente está precisando de gente instruída, gente com a sua capacidade realmente para estar no Congresso Nacional, porque quando a gente olha para aquele Congresso Nacional hoje em dia, está assustador. O senhor citou aí agora o ex-prefeito Eduardo Cury, eu tive com o ex-prefeito Eduardo Cury alguns dias atrás, a gente estava conversando, e ele estava me falando realmente que está assustador o nível de alguns deputados federais que estão lá em Brasília, passeando para um lado e para o outro lá, e gente que não tem a menor competência para estar lá, o menor conhecimento para estar lá. E aí, gente, quem sofre somos nós que estamos aqui na base, somos nós que estamos aqui no chão. Porque, assim, quem está lá em cima está ganhando um ótimo salário, está indo muito bem, etc. Tal. E, assim, se for um incompetente, se for um incapaz, ele vai deixar a gente no chão. Romildo Campelo que é um expoente do Partido Verde. Aí. Eu tenho lutado muito, sabe, doutor, para o Romildo Campelo ser candidato a senador. Ele quer ser um pré-candidato a deputado estadual, ele acha que assim que ele tem que pisar mais o pé no chão, mas assim, pela competência, pela qualidade, pelo conhecimento, pela experiência que o Romildo tem, eu gostaria que o Romildo fosse um pré-candidato ao Senado da República, porque eu acho que seria um senador de mão cheia, que eu votaria e faria campanha com muito prazer para que todo mundo votasse. Nós já perdemos o Ricardo Young numa última eleição, quando a Marina foi candidata a presidente, o Ricardo Young, todo mundo achou que não ia emplacar, no final o Ricardo Young teve uma votação altíssima, mas acabou perdendo por pouco para ser senador. E aí, vai ser senador ou vai ser deputado estadual? Qual que é, Romildo? Agradeço o seu carinho, o seu exagero de amigo, mas eu ainda preciso comer muito arroz e feijão para chegar lá. É uma avaliação verdadeira. É verdadeira. Não, esse é carinho de amigo. O Senado é um... Não, eu estou falando verdade mesmo. É um espaço da democracia importantíssimo e negligenciado. A gente mal sabe quem são os senadores, mal presta atenção em quem são os senadores, né? Mas não é o momento. Espero, não sei se um dia chegarei, mas não é o meu momento. O meu momento é uma pré-candidatura a deputado estadual em função da minha história de vida, da minha experiência, do que eu aprendi nesses 20 anos de vida pública, né? Onde eu acho que eu posso contribuir com São Paulo, né? O professor Galvão tem uma história muito ligada às questões nacionais, né? E que faz sentido a candidatura dele a deputado federal, né? No meu caso, eu entendo que faz sentido, onde eu posso contribuir, onde eu me sinto preparado e legitimado para pleitear uma vaga é a Assembleia Legislativa, né? E o que não é pouco, né? É um desafio enorme, é uma casa importante. O Estado de São Paulo é um estado fundamental para o equilíbrio do país, né? Locomotiva do Brasil, né? Sim. Então é um pleito aí e um enorme desafio, né? Uma coisa é você exercer cargos, cumprir o seu papel, o outro é aprender a pedir voto e convencer as pessoas, né? Então não é fácil, mas é o desafio que eu me coloco e espero fazer jus a esse desafio sobre os dois aspectos, né? Ser eleito e, ao ser eleito, ser capaz e competente de representar o povo de São Paulo. E você vai sair pré-candidato, você hoje pré-candidato pelo Partido Verde. Pelo Partido Verde, onde é a minha única filiação partidária até hoje, nesses 23, 24 anos de filiação partidária. Maravilha. Bom, gente, nós estamos chegando no final de mais um programa aqui, Planeta em Foco, e eu tive aqui com dois pré-candidatos, um da Rede de Sustentabilidade, outro do Partido Verde, que estão aqui comigo hoje, dividindo a bancada. Uma honra muito grande estar ao lado desses dois ícones, vamos dizer assim, da questão ambiental no Brasil. E isso, assim, esse programa foi muito mais para mostrar para todo mundo que muitas vezes as pessoas estão preocupadas. Vai ser Lula, vai ser Bolsonaro, votar no Lula, votar no Bolsonaro. Gente, temos que pensar também, principalmente no Congresso Nacional, nos nossos deputados federais. Temos que pensar na nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Nos nossos deputados estaduais. Temos que pensar no Legislativo também. O Executivo é importante, todo mundo já está aí assumindo o seu lado, mas assim, vamos pensar que nós precisamos ter deputados estaduais com competência, precisamos ter deputados federais com competência, porque senão não adianta nada a gente eleger quem a gente quer para presidente da República. A gente vai precisar realmente ter um Congresso e ter uma Assembleia Legislativa forte
e atuante e com gente inteligente, preparada e competente para fazer isso, tá bom? O recado foi esse, lembrando sempre que esse programa tem o apoio e o oferecimento do Grupo Dutrafer, um novo conceito em gestão de resíduos, o Grupo Dutrafer que presta serviço de gestão de resíduos industriais com atuação nas empresas da região do Vale do Paraíba e em todo o estado de São Paulo. Grupo Dutrafer, um novo conceito em gestão de resíduos sólidos, tá bom? Então, gente, eu queria mais uma vez agradecer ao Dr. Ricardo Galvão, ao meu amigo Romildo Campelo, né? Estão aqui, vieram hoje aqui, o Romildo, inclusive, veio, se deslocou aqui para São José hoje para participar do programa. Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui no programa e, se puder, pensem bem nessas eleições de 2022, o que a gente vai fazer, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço no coração de todos. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.